Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, crianças do primeiro ano, prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Então, crianças, e aí? O espaço onde vocês vão estudar já está organizado? E as mãozinhas de vocês? Vocês lembraram de lavar as mãos hoje? Vocês sabem como isso é importante, não é mesmo? Então tá bom. Agora vamos nos lembrar dos materiais que precisamos para a nossa aula? Então vamos lá. Olhem só. Hoje nós vamos precisar do caderno que você já vem utilizando para fazer as anotações, de uma folha de papel, também de lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. Se lembrem também que é bacana ter uma mesa para você apoiar o seu material na hora de escrever, ou então uma caixa ou um livro, tudo bem? Agora a professora vai dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar, tá bom? Eu já volto. Então, crianças, tudo organizado? Bom, se está tudo pronto, vamos começar? Vamos lá, né? Então, vamos começar lembrando dos conteúdos que trabalhamos na aula passada. Isso mesmo! Vocês se lembram do tema da aula passada? Foi sobre o que mesmo? Ah, muito bem, falamos sobre a água, isso mesmo. Nós conversamos, por exemplo, onde encontramos a água na natureza. Olhem só o slide aqui para a gente se lembrar de tudo isso, né? Lembramos que a água é encontrada nos oceanos, nos mares, olhem a imagem. Falamos que também ela é encontrada nas geleiras, né? Olha ali, na chuva, né? Em lagos e também em rios. Quantos lugares nós encontramos a água, não é verdade? Falamos também que tem água, no subsolo, aqui nos lençóis freáticos, isso mesmo, em aquíferos, sim. E depois a professora também perguntou para vocês onde que tem água aí na sua casa. E você me ajudou a responder isso, vocês se lembram? Olhem a imagem lá para a gente lembrar de tudo isso. Nós temos água na torneira, saindo nas nossas torneiras, saindo no chuveiro, por exemplo, água na caixa d'água das nossas residências. Isso mesmo. Conversamos na sequência sobre a importância da água e como ela é importante, né? Descobrimos isso durante a aula passada, né? Falamos que a água é muito importante para a vida no planeta Terra. E para ilustrar isso, eu trouxe essa imagem mostrando, vários peixes dentro da água. Mas ela é importante para
toda a vida. Na sequência, eu trouxe uma imagem de um copo de água, lembrando que a água é importante para os seres humanos, para a nossa vida, para a nossa saúde, né? Olhem só, um copo d'água, lembrando que nós bebemos água, nós precisamos ingerir a água como um alimento. Na sequência, a professora trouxe uma imagem de uma mão sendo limpa, higienizada. Aí falamos da importância da água para nossa higiene corporal, certo? E também trouxe uma imagem de criança se divertindo na água, porque a água também é usada para lazer, não é verdade? E como é bom brincar na água, né? Você gosta? É muito bom, certo? Então tá, mas a água não serve só para isso, tem mais motivos ainda, e a gente falou sobre isso na aula passada. Olhem lá, para produção de energia elétrica, olha que interessante. A água é capaz, né, de mover turbinas a ponto de produzir energia elétrica. Falamos sobre a importância da água na agricultura, e nessa imagem, a professora mostra uma plantação sendo irrigada com água, né, a irrigação. Falamos também que a água serve, inclusive, como um meio de transporte. Olhem só, né? Aqui um navio, assim, transportando cargas, né? Olha que bacana. Então, a água é muito importante. E o que mais fizemos na aula passada? Vocês se lembram? Puxa, assistimos muitos vídeos e foram vários mesmos, né? Olhem lá no slide. Vimos um vídeo da Rosélis que contou pra gente sobre a importância da água, como é que está a questão da água na nossa região, né? A questão da seca, falou pra gente sobre os cuidados com a água que devemos ter. Vimos um curta-metragem, né? O aquametragem, né? Vimos vídeos sobre a seca na região de Curitiba e todo o Paraná. Então, muito bem, crianças, foram muitos aprendizados, certo? Olhem essa imagem, vocês se lembram dela? Ó, a professora mostrou na aula passada, né? Aqui nós conversamos sobre a questão, como que a água chega até a nossa casa, a água saindo da natureza para a casa, né? Olhem lá, falamos, né, que, ó lá, da natureza, a professora circulou ali, né, que ela passa, essa água é captada num rio, né, ela abastece uma represa e dessa represa vai para uma estação de captação de água e vai para para uma estação de tratamento de água daí, né, que está ali simbolizado na imagem. Depois ela vai para um reservatório de água, que aqui na região de Curitiba e muitos municípios do Paraná também são reservatórios da Sanepar. Depois ela vai para nossa casa, a professora circulou lá a palavra casa. E aqui essa imagem representando as nossas residências, certo, crianças? Vocês se lembram que falamos sobre isso na aula passada, né? Muito bem. Depois falamos também, olhem esse slide, sobre os cuidados que devemos ter com a água, né? Evitando desperdícios. Então, esse slide ajuda a gente a lembrar disso, né? Questão de fechar a torneira, né? Quando estamos fazendo a nossa higiene, manter a torneira fechada a maior parte do tempo, né? A hora do banho também, termos alguns cuidados, né? Banhos mais curtos, escovar os dentes utilizando um copo d'água é uma excelente forma de economizar, usar mais a vassoura ao invés de mangueiras nesse momento, utilizar na descarga águas de reuso, ou da máquina, ou do próprio chuveiro, né? A máquina de lavar roupa, né? Me refiro. E também na hora de lavar as roupas, acumular um maior número de roupas também, para evitar bater a máquina com ela um pouco vazia, né? Certo? Vocês se lembram disso? Se lembram, né? Muito bem! E eu também falei com vocês que existe água até onde a gente não vê. Isso mesmo, porque a gente precisa ter um consumo consciente de tudo, porque em todo o processo produtivo, para produzir qualquer coisa, há um envolvimento da água. É preciso a água, né, para produzir os objetos. Aí eu lembro que eu falei com vocês sobre uma calça jeans, a produção de uma calça jeans, o quanto de água vai, a produção de carne, olha um slide, de uma camisa de algodão, sapatos, 1 litro de leite, folha de papel. Todos esses objetos, esses elementos aí, e todos que estão aí ao seu lado, próximos a você, na sua casa, usam água na sua produção. Então, precisamos pensar sobre isso, né? Evitar um consumo exagerado desse tipo de produto, porque a gente também consome água dessa forma sem nem saber, ok? Então, primeiro ano, aí a professora pediu uma atividade
atividade para vocês. Vocês se lembram? Será que essa atividade está aí? Isso, a professora pediu para você fazer um desenho para alertar sobre o desperdício da água. Esse desenho está aí? Você caprichou no seu desenho? Isso mesmo, parabéns! Eu vi atividades lindas, vocês estão de parabéns! Hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 12. Isso mesmo, anotem lá. Aula de número 12. E o tema da aula de hoje é os rios e a cidade. Isso mesmo. Vamos continuar falando sobre os rios, sobre essa água que corre, pela superfície, principalmente olhando para as cidades, porque os rios compõem as paisagens de muitas cidades, não é verdade? Então, eu trouxe aqui algumas questões para vocês pensarem comigo. Olhem lá. Próximo ao lugar onde você mora, passa algum rio? Você já observou isso? Tem algum rio passando aí próximo ao lugar onde você mora? Ou um córrego, às vezes não é um rio tão largo assim, mas é um bracinho de água, um córrego. Tem ou não tem? Você sabe o nome dele? Sabe? Ou não sabe? Será que ele tem nome? Porque nem todos têm nome, Alguns não têm, mas muitos têm e às vezes a gente nem sabe. E outra pergunta para você, como será que ele está? Quais são as características desse rio ou desse córrego? A água está como? Será que tem lixo nesse córrego ou nesse rio? Será que a água é limpinha? Será que tem peixes nela? Nessa água? Como será que está? Puxa, quantas perguntas, não é mesmo? Agora, neste momento, a gente não pode ir lá olhar e observar de pertinho, Então a professora está pedindo para você se lembrar. Eu sei que muitas professoras e muitas escolas promovem atividades com seus estudantes de irem até os rios, os córregos próximos e observarem tudo isso que eu estou perguntando aqui para vocês, Que interessante. Pois é, então eu quero falar com vocês que os rios fazem parte das paisagens, Aqui em Curitiba, por exemplo, é muito comum nós observarmos rios pela nossa cidade. E isso, aqui tem uma grande quantidade de rios. E vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo da aula, tá? Agora eu trago aqui para vocês algumas imagens, mostrando a presença dos rios na cidade de Curitiba, tá bom? Então vamos acompanhar comigo. Eu falo agora em paisagem. Bom, antes de eu mostrar essas imagens, o que será que é paisagem? Você sabe o que é uma paisagem? Em geografia, a gente usa muito esse termo. Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar, aquilo que a nossa vista alcança. Quando eu olho para um lugar assim e percebo ali elementos naturais, o que é um elemento natural? Uma árvore, um rio, por exemplo, e elementos construídos, prédios, casas, asfalto, calçadas, placas de trânsito. Isso são os elementos culturais, que o homem construiu. Todos esses elementos juntos formam uma paisagem. Eu vou mostrar para vocês algumas aqui. Olhem lá comigo, observem. Aqui eu tenho o rio Bacaxeri. Vocês conhecem esse rio? Será que alguém mora perto desse rio? Acho que sim, Aqui, nas primeiras imagens ali que eu mostro, é o rio Bacaxeri na altura ali do Tarumã. Observem bem, ali a primeira imagem, uma ponte, o rio Bacaxeri passando. Observem bem a segunda imagem. Olha essa paisagem. Tem um rio ali, o córregozinho passando, ele vai desaguar no Bacaxeri. Isso mesmo. Ele vai. O que é isso? O que a professora quer dizer? Aquele riozinho vai lançar as suas águas no rio Bacaxeri. É um córrego pequenininho que vai lançar as suas águas no Bacaxeri, tá bom? Então eu mostrei ali, observem a paisagem que tem uma ponte, construções, observem novamente, olhem lá, sobrados ali, vários tipos de casas diferentes, interessante. Ao lado nós temos uma fotografia mais do alto, do Parque Bacaxeri. Ali, o rio Bacaxeri forma o Parque Bacaxeri. Tem um lago ali que foi construído com as águas do rio Bacaxeri. A nossa cidade aqui de Curitiba tem muitos parques com rios, que são paisagens bem interessantes e compõem, a cidade de Curitiba, revela muito da sua característica, tá bom? Vamos observar mais imagens? Olhem lá comigo. Rio Barigui. Quem não conhece o Rio Barigui? Você conhece? Você já foi no Rio Barigui? Olhem só, mas aqui é o Parque Barigui.
tá? O Parque Barigui. Observem essa paisagem. Isso é uma paisagem, né? Aqui é uma fotografia desse lugar. Observem o lago do parque, que é formado pelas águas do Barigui. Olha esse gramado que bonito. Tem até uma capivara ali, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Prédios ao fundo, né? Está um dia bonito, esse céu, pessoas por ali. Olha só que interessante. Então aqui nós temos o Rio Barigui passando por dentro de um outro ponto turístico da cidade, que também marca a nossa paisagem curitibana, né? Olha só, a professora quis trazer para vocês um croquis do parque, observem, né? Uma imagem vista do alto, de cima, um desenho, um croquis do parque. Olhem bem, tem uma legenda do lado. Já falamos sobre a importância da legenda para lermos as representações, né? Observem que legal. Bem do alto, né, mostrando, vejam que tem ali um canal, que é o rio, né, mais fininho, até formar o lago todo. Depois o rio sai do parque e continua seu curso. Interessante, né, crianças? Agora, eu também quis trazer uma imagem de satélite do parque para vocês verem, para a gente lembrar, né, sobre essas representações. Olha que bacana, que lindo o nosso parque ali, visto do alto, né? A gente vê as construções. Então temos ali um ponto turístico bem importante da nossa cidade de Curitiba, tá bom? Mas vamos continuar, porque agora eu trago para vocês uma outra paisagem de um outro parque da cidade. Não sei se vocês conhecem, ele fica ali na região da Fazendinha, do bairro Fazendinha. Olhem lá, é o Parque Guairacá. Eu mesma tirei essas fotos para vocês verem aqui, hoje comigo. O ano passado eu fui lá, fizemos uma aula com os professores, foi muito legal. Esse lago que vocês veem na primeira imagem, do Parque Guairacá, é formado por um córrego ali, tem uma nascente de rio. Observem a segunda foto. Ali, na segunda imagem, é a nascente. Tem uma nascente dentro desse parque. Isso mesmo. O que é uma nascente, gente? Nascente. Vocês sabiam que o rio nasce? O rio nasce. Nascente é onde a água, né, do lençol freático, ela emerge na superfície. É muito lindo de ver isso. É onde ela emerge, onde ela aparece e começa ali formando um rio, né, um córrego. Então aqui, nesse Parque Guairacá, tem uma nascente que vai formar aquele lago que vocês viram na imagem. E na sequência ali, bem próximo, sabe que rio passa ali? O Rio Barigui. Isso mesmo. Essa água dessa nascente vai jogar as suas águas no Rio Barigui. Olha que dinâmica interessante da natureza, né? Então vamos observar lá novamente. Então tá aqui de novo, professora mostrando para vocês o Parque Guairacá. Tem uma trilha linda lá, uma trilha das águas. Quem mora na região vale a pena conhecer. Mas depois que passar o coronavírus, tá bom? Tudo bem? Vamos lá então. Olha só, Parque São Lourenço, que fica no bairro São Lourenço, vocês conhecem? Visto do alto também. Sabem que rio forma o Parque São Lourenço? Que forma o lago do Parque São Lourenço? O Rio Belém. Vocês conhecem o Rio Belém? Já ouviram falar dele? É um rio bem curitibano, que nasce aqui em Curitiba e sua foz é ainda dentro de Curitiba, né? Onde ele lança suas águas, né, em outro rio, ainda dentro do território curitibano. Isso mesmo. Mais uma imagem para a gente ver do Parque Passaúna. Olha só, o rio Passaúna forma aqui essa represa do Passaúna e mostra, né, e compõe essa paisagem linda também aqui, né, do Parque Passaúna. Olha que bacana, né? Na aula passada nós observamos a represa do Passaúna. Vocês se lembram? A professora trouxe uma imagem que mostrava a represa do Passaúna, né, com a água com um nível bem baixo, por conta do quê? Da falta de chuva, né? Da escassez de água que a gente está vivendo agora. Isso mesmo, né? Os níveis desses parques, dos rios andam um pouco baixo por conta da falta de água, certo? Então tá bom. Mas bonitas essas imagens que a professora trouxe, não é verdade? Muito lindas, né? Nossa, esses parques parecem verdadeiros santuários, né? Com água bonito, tudo em harmonia, bem cuidado. Mas será que os nossos rios estão assim?
Será que os rios que cortam as nossas cidades, né, do Paraná como um todo, estão assim lindos, limpos, cheios de vida? O que vocês acham? Será? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês observarem. Olhem lá. A poluição das águas pelas atividades humanas. Isso mesmo. Observem, crianças, essas imagens. A primeira imagem, né? Uma mostra o rio. A primeira imagem é do rio Barigui, né? Do rio Barigui. Observem o que tem nessa imagem. Olha como é que tá o rio. Dá para vocês observarem? E na segunda imagem, que é um trecho do rio Belém. Observem. Puxa vida, né? Quanto lixo. Muito lixo mesmo. Pois é, nós precisamos conversar sobre isso. Na aula passada, nós falamos muito da escassez de água, da falta de água. Hoje, a gente vai falar também, né, que esses rios, essa água toda compõe a nossa paisagem. Mas também precisamos falar que essa água está poluída muitas vezes. E isso mesmo, poluída tanto com dejetos industriais, né, dejetos da agricultura e também pela atividade humana, isso, né? No consumo nosso exagerado por plásticos e tudo mais, daí esse lixo tá indo parar nos rios, né? Esgoto também, que muitas vezes não tem um destino adequado, não vai para a rede de esgoto e acaba indo para dentro do rio. Isso não é legal. Pois é, então nós temos que pensar nessa situação e pensar como que nós podemos colaborar para que isso não aconteça, certo? Então, a professora vai conversar com vocês que tem algumas pessoas que estão se preocupando com essa situação dos nossos rios. Isso mesmo, observem a imagem que eu trouxe ali no slide. Observem comigo. Olhem lá, estão vendo? Ó, ali está escrito assim, As Aventuras do Urbenauta. Isso mesmo, olha que bacana essa capa desse livro, gente. Observem, olha a roupa do Urbenauta, que legal. Observem o chapéu dele. O que tem ali nesse capacete, melhor dizendo? O que tem nesse capacete? O que é aquilo lá em cima? Um globo, isso mesmo, olha lá. Lembra a Terra, né? Representa o planeta Terra. Que legal. Olha lá atrás, uma cidade. Que interessante, né? O que será que é esse tal de Urbenauta? Que interessante. Pois é, como eu falei para vocês, tem pessoas que estão se preocupando com as condições dos rios nas cidades. E uma dessas pessoas é o Urbenauta. Isso mesmo, eu tô até com o livro dele aqui, esse mesmo que eu mostrei para vocês. Olha que bacana. Ele é o Eduardo Fenianos. Isso, ele é o Urbenauta. Mas o que é esse tal de Urbenauta? Vamos descobrir o que é isso? Pois bem, olha só essa história. No século XXI, quando todos pensavam que o mundo seria dominado por astronautas, internautas ou telenautas, surgiu no planeta Terra o primeiro Urbenauta. Urbenauta? Mas o que é esse tal de Urbenauta? Vamos conhecer? Vamos saber? Bom, urbe quer dizer cidade e nauta, aquele que viaja. Agora acho que eu estou entendendo. Vocês estão entendendo? Olha só. Bom, então Urbenauta é o viajante da cidade. Isso mesmo, o Urbenauta é o viajante da cidade. Que bacana! Então, a gente vai conhecer um pouquinho a história do Urbenauta e qual é a missão que ele tem. Porque ele fez o Eduardo Fenianos, né, que é o Urbenauta, ele navegou pelos rios de Curitiba e de outras cidades também, para conhecer as características desses rios, as condições deles. Então, agora eu convido vocês a começarem a compreender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Vamos acompanhar esse vídeo onde o Eduardo conversa conosco? Vamos lá! Curitiba é formada por 5 grandes rios: Belém, Barigui, Atuba, Iguaçu e Passaúna. Se você prestou bem atenção, observou que quase todos os limites de Curitiba com os municípios vizinhos
são feitos por esses rios. Acontece que, com o passar do tempo, esses rios ou córregos tiveram seu curso modificado e, em consequência disso, o mapa de Curitiba também mudou. Por isso, nós vamos navegar cada centímetro deles e, usando a tecnologia, atualizar os limites e o território de Curitiba. Mas os nossos desafios não terminam por aí. Durante a nossa navegação, nós também vamos analisar a qualidade de suas águas, estudar sua flora e sua fauna, fiscalizar o respeito ou a falta dele pela mata que os envolve, recompor as suas matas ciliares, plantando sementes e mudas em suas margens e, acima de tudo, mostrar que, se esse é o nosso mundo, esse é o pedaço do mundo que nós podemos cuidar. A nossa aventura começa no dia 10 de junho e você vai poder viajar junto com a nossa equipe, acompanhando todas as nossas ações aqui na OTV. Viram só, crianças, a missão do Urbenauta? Que legal, né? Ele falou pra gente, né, que Curitiba é formado por 5 grandes rios, né? Vocês observaram? Prestaram atenção nisso? Falou também, né, que a missão dele é observar a qualidade da água ao longo, né, desse trajeto pelos rios, observar a flora, a fauna e os cuidados, né, que estão se tendo com a mata ciliar. O que é essa mata ciliar? É aquela mata que fica em torno do rio ali, próximo aos rios, certo? Então ele ia observar tudo isso. Que bacana, que missão interessante. Olhem aqui que a professora até trouxe um slide mostrando, né? A professora fez um print do vídeo e mostrou, e para mostrar para vocês os principais rios ali que ele comentou. Curitiba não tem só esses rios, obviamente, mas ele comentou sobre esses grandes rios ali. Então, o mapa de Curitiba e os rios marcados ali, né? O Passaúna, Barigui, o Iguaçu, Belém e Atuba, que foram os rios que ele comentou conosco neste slide. Bom, agora nós vamos ir com ele na aventura que ele realizou ao longo do rio Passaúna, isso mesmo, o rio Passaúna, que tem as suas nascentes fora de Curitiba. Ele vai nascer em Almirante Tamandaré. Tem alguém aí do outro lado que mora em Almirante Tamandaré? Olha só, não é só o rio Passaúna que nasce aí. Um outro importante rio nosso aqui é o Barigui, que também tem as suas nascentes aí na região de Almirante Tamandaré. Olha que legal. Então vamos acompanhar esse vídeo junto com o Urbenauta? Vamos lá! É nesse ponto, no encontro da antiga rua Justo Manfron com o rio Passaúna, que ele entra em Curitiba. É a partir daqui que nós jogamos os nossos botes na água e começamos a nossa navegação por ele. É difícil a todo momento ter que descer do barco ou se abaixar para passar essa quantidade imensa de troncos que caem sobre o Passaúna. Agora, há momentos em que vale a pena parar e observar a beleza da natureza, como agora. Quanto lixo. Essa era uma imagem que eu não esperava encontrar aqui no rio Passaúna.
Se no início da navegação do Passaúna a dificuldade era só de vencer os galhos, os troncos de árvore que caíam sobre o rio, agora o desafio também é de vencer o lixo que se acumula sobre ele. Vou tentar passar. Isopor, garrafas plásticas, bola de futebol, embalagem de alimento. A imagem típica da poluição no rio que é responsável por 1/3 do abastecimento de água em Curitiba. Não dá para seguir pela margem do rio porque a gente tem um banhado aqui. Aqui já uma cerca de arame farpado que não passa o barco. Adiante ali mata fechada e provavelmente o banhado também. A situação mais fácil agora é essa. Abrir toda aquela galhada e sujeira no meio do rio. A mata ficou ainda mais fechada. Choveu, fez frio, dá para notar. Acho que a fumaça saindo do nosso corpo quente. Mas mesmo assim, quando nós não esperávamos mais que íamos suportar, nós suportamos mais do que nós esperávamos. Lições do Passaúna. Vamos lá, time! Vamos gritar! E de repente aqui, ó, o que aparece na nossa frente? A represa do Passaúna. Isso aí é bonito, né, de ver. Olha lá, ó. Agora, na represa do Passaúna, a nossa navegação vai ser no barco a motor. É para ser aqui o final da nossa navegação. E deve ser a Avenida Centenário. Opa, um dia, por um acaso, aqui é a Avenida Centenário já? É aqui mesmo? Obrigado. Aqui acabou a nossa navegação pelo Rio Passaúna e pela represa do Passaúna. Encontro da represa com a Avenida Centenário, tudo certinho, planejado. Nossa equipe de terra já chegando. Carro, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, zerou. Missão Passaúna cumprida! Então, crianças, que aventura, né? Olha que legal. Então, a primeira parte, né, do vídeo, do desafio ali de passar, de navegar pelo Passaúna, foi, né, desviar dos galhos e dos troncos. E já num segundo momento, o desafio foi qual? Vencer o lixo. Que pena, né, gente? Um rio que é responsável pelo abastecimento de grande parte da cidade, né, da população da cidade de Curitiba, também tem muito lixo acumulado nele. Precisamos repensar isso, certo? Muito bem. Pois é, o Urbenauta, né, que tem lançou nesse desafio de conhecer a cidade, conhecer os seus rios, né, e de cuidar deles, alertando a população sobre as suas características, ele foi muito além, né, porque além de conhecer os rios da cidade de Curitiba, ele foi conhecer outros rios, certo? E ele deixa aqui pra gente uma mensagem muito legal que eu quero mostrar pra vocês aqui, quero compartilhar com vocês. Olhem só. Assim, em cada cidade que passava, o Urbenauta ensina todos a ter o mundo na cabeça e a cidade nas mãos, mostrando que hoje, para ser um super-herói, você não precisa de superpoderes, você precisa de super atitudes. Olha que legal! Então, fica essa dica pra gente, hein? Precisamos ter super atitudes, atitudes mais ecológicas, né? Para vencermos esses problemas ambientais que estamos percebendo, né, ao longo aí dos nossos rios, na nossa cidade também, como um todo, certo? Então, crianças do primeiro ano, vamos realizar algumas atividades? Vamos lá? Vamos começar fazendo algumas atividades juntos, isso mesmo. Vamos nos lembrar agora para que utilizamos a água. A professora trouxe aqui algumas imagens e vamos entender aqui
Quais palavras se referem a essas imagens? Olhem lá. Utilizamos a água para... Olhem lá, um copo de água. O que sugere esse copo de água? A gente usa água para o quê? Observe, nós vamos descobrir a primeira sílaba desta palavra. Qual será a primeira sílaba ali, ó? Termina com ber. Copo d'água. O que a gente faz com copo d'água? Qual será a sílaba que está faltando ali, crianças? Me ajudem, vamos lá. O ber já está lá. Olhem só. O quê? Isso mesmo, beber. Olhem só, utilizamos água para beber. Agora, temos outra imagem e vamos descobrir a primeira sílaba também. As crianças brincando, se divertindo com a água. Olha que maravilha. Então, nós utilizamos a água para brincar. Que legal. Epa, mas olha a palavra. Ela termina com zer. Então, que palavrinha é essa que nós temos que descobrir ali, hein? A professora falou ao longo da aula. Utilizamos a água para lazer. Então, que sílaba que está faltando? Lazer. Que sílaba é essa? Lá. Muito bem. Sílaba lá. Ótimo, crianças. Utilizamos água para beber. Ela é super importante, né? É um alimento para o nosso corpo. E para o lazer. Agora, temos outros 2 desafios. Agora nós vamos descobrir a última sílaba de cada uma das palavras. Olhem o desenho. Um navio que tá transportando, tá navegando. Qual será a palavra que nós vamos descobrir então? Transporte. Qual é a última sílaba então que está faltando? Qual será? O T, muito bem, a sílaba T. Olhem lá, T. Transporte. Muito bem, crianças. Agora, também quero descobrir, junto com vocês, a última sílaba aqui, ó. Uma criança, uma pessoa, não sei se é criança, né? Lavando as suas mãos, higienizando as suas mãos. Então, aqui, olhem lá as sílabas que nós já temos ali. Higiene. Qual é a sílaba que está faltando, então? Higiene. Muito bem, higiene, ótimo. A água definitivamente é indispensável, né, para muitas coisas. Agora eu tenho mais um desafio. Vamos descobrir o que essa imagem representa? Essa imagem também mostra uma água sendo utilizada. Para que será? Observem lá, eu vou descobrir a imagem para vocês aos poucos. Olhem lá. Que será que está acontecendo aqui? Que será, gente? O que será que a professora quer descobrir aqui? Que palavra é essa? Olhem lá, água. Parece o quê? Uma plantação. E o que está acontecendo ali? Olha, a atividade de agricultura. E agora? Vocês se lembram para que a água serve? O que está acontecendo ali? Olhem lá a palavra aparecendo. Irrigação. Estão vendo? Irrigação. Muito bem, crianças. Vocês estão de parabéns. Agora, vamos fazer a nossa atividade de registro? Isso mesmo. Agora, observe um slide. A água é utilizada para... A professora listou ali 4 palavrinhas para vocês anotarem. Eu quero que vocês escolham apenas 2 e anotem no seu material. A água é utilizada para... Primeira palavrinha, beber. Segunda, higiene. Terceira, lazer. Quarta, transporte. Escolham 2 palavrinhas e registrem aí no seu caderno, tá bom? Eu já volto.
Tudo bem, crianças? Conseguiram anotar as duas palavrinhas? Apenas duas, tudo bem? Então tá bom. Agora a nossa aula chegou ao fim. Isso mesmo. Vamos então revisar um pouquinho tudo o que aprendemos hoje? Vamos lá então, olhem só. Hoje nós também identificamos os diferentes usos da água pelo ser humano. Também reconhecemos que a paisagem de Curitiba é formada por muitos rios. Acompanhamos o Urbenauta em sua missão no Rio Passaúna e vimos as condições dele. E também identificamos os efeitos da ação humana transformando as paisagens, não é mesmo? Pois é. Então, crianças, agora a professora Dircélia se despede de vocês, deixa um beijo especial para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!